Graça e paz, eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma vez quero aqui agradecer você que tem nos acompanhado nas redes sociais, pelo YouTube e tem sido bênção na vida de alguém, compartilhando os testemunhos que tem passado por aqui. Deus abençoe a sua vida. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito amada, muito especial, por muita gente, principalmente por mim. Brenda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Não esperava por esse convite jamais, mas eu acredito que Deus tem um propósito para tudo. Então, eu acredito que o meu testemunho vai ajudar vocês e vai, com certeza, alcançar vidas. Amém. Fico imensamente feliz de você ter aceitado. E entendemos que é o Senhor, né, quem sabe as vidas que serão alcançadas e o que Ele já tem ministrado ao seu coração. Fica à vontade, viu, Brenda? Brendinha, sabemos que a nossa vida ela é cheia de ciclos, de processos, e eu queria aqui que você compartilhasse um pouquinho, mesmo você tão nova, acredito que já tem um histórico de vida, de experiências com o Senhor, e eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos, estou congregando nessa igreja já faz 6 anos, faço parte do Ministério de Louvor de Jovens hoje, e é isso. Então, a minha caminhada com Deus, não tem como eu falar da minha vida sem falar da vida da minha mãe, porque foi através dela que eu vim a conhecer a Cristo de verdade. Nós somos da igreja a vida inteira, nossa família é toda da igreja Assembleia, e por alguns anos a minha mãe foi a desviada da família, então assim, ela não ia na igreja e tudo mais. Com o tempo, em 2017 exatamente, ela começou a vir no PG e aos poucos foi levando a gente. Eu, Brenda, sempre fui uma adolescente que falava muito palavrão. Minhas roupas extremamente curtas, né? Eu era uma pessoa que você via na rua assim e não dava nada por ela. Você não imaginava nada por ela. E eu com 13, 14 anos já tinha uma cabeça maior do que a da minha idade. Então, eu já ia pra festa, saía pra festa. Nada igual hoje em dia, né? Mas naquela época era um pouquinho diferente. Mas eu já vinha nisso. Logo quando minha mãe foi pro PG, eu comecei a ir algumas vezes, mas era uma coisa, ia um dia e outro. E nisso a gente sempre tinha ido em igrejas. Eu, quando pequena, sempre ia na IBF, junto com as minhas tias. E algumas igrejas, as minhas tias já tinham me chamado para cantar, então eu já louvava em algumas igrejas, mesmo pequenininha. E sempre foi assim. Sem compromisso, né? Exatamente, não ia direto. Eu só participava e estava em algumas vezes. Em 2018, em abril, a minha mãe aceitou Jesus. Ela voltou do encontro uma pessoa transformada. E logo eu também aceitei Jesus. Logo assim que ela voltou do encontro, dentro de casa ela virou outra pessoa e automaticamente aquilo, né? Como assim? Quem que foi essa? O que teve ali dentro? O que foi que mudou a vida dela? Mas aceitei Jesus, mas eu vinha na igreja e me senti perdida. Eu não me sentia dentro desse lugar, desse ambiente. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu lembro que na festa da igreja a gente veio e eu falei que eu não queria vir mais. Não ia vir mais, não ia vir mais. E aí, embaixo aqui da igreja, para quem não sabe, tem um banquinho. E eu lembro de 3 pessoas chegando assim perto de mim para vir conversar. Que foi a Sara, o Matheus e o Jean. E ali eles me chamaram para ir no PG de adolescente, participar da orquestra, do louvor e tudo mais. Me apresentaram os ministérios da igreja. E para mim, né, me sentir acolhida, e ali eu comecei um processo. A gente aceitou Jesus em maio, abril, maio, e em agosto a gente já batizou, isso de 2018. Logo quando a gente batizou, eu vivi aquele primeiro amor, né,
Nossa casa, automaticamente, foi todo mundo indo. Foi eu, minha mãe, logo depois foi meu padrasto e minha irmã. E aí, eu estava vivendo no PG, tudo bonitinho, estava indo, e eu ainda não tinha entrado para o Ministério de Louvor. Eu sempre tive uma ferida grande, porque quando eu era pequena, eu escutei que eu não tinha uma voz bonita. Uma vez eu brigando com a minha irmã, ela soltou, coisa de criança, ela soltou. Eu falei, eu não lembro direito da briga, mas eu falei alguma coisa com ela e ela falou, nossa, mas você nunca vai ser cantora, porque sua voz não é bonita. E eu tinha na minha parede escrito, aqui dorme uma cantora. Então aquilo ali, de certa forma, me abalou. E eu nunca, depois de grande, dessa pré-adolescência, eu nunca mais cantei. Ninguém sabia que eu louvava, que eu já tinha louvado, quando eu cheguei aqui nessa igreja. E aí, né, batizamos e tudo mais. Quando foi em dezembro, outubro, eu passei no Senai, era meu sonho fazer o Senai. E eu fui aprovada nesse Senai. E em dezembro, eu dei uma afastada da igreja. Eu acabei desviando dentro da igreja. O meu Senai era no horário da noite. Então, eu colocava de desculpa que eu não podia ir na igreja por conta do Senai. E eu falava, não vou não. E aí, eu só vinha no domingo, acabei afastando dos meus amigos, não vinha. O povo sempre estava indo lá em casa, mas eu não vinha na igreja e ninguém sabe o que eu estava fazendo para trás. Mas aquela Brenda que tinha parado de falar palavrão, usar roupa curta, tinha voltado. E um dia, do nada, eu me deparei falando um palavrão e falei, gente, que isso? Voltou. A Brenda voltou. E nisso eu desviada vindo da igreja. Então, quem estava dentro da igreja não sabia que eu estava desviada, né? Apenas eu, com Deus, sabia. E eu lembro que isso foi no início de aí deu o início de 2019, quando foi em agosto, mais ou menos, maio, junho, eu estava num culto de adolescentes e o tema foi sobre ovelha perdida. Nunca chorei tanto na minha vida. Nunca chorei tanto. Quem deu a palavra falou que o pastor vinha buscar a ovelha. E ali eu me senti amada e voltei para vida com Deus. E ali, na verdade, eu reiniciei uma vida com Deus, né? Eu criei uma intimidade que talvez lá no início eu não tinha. E nisso eu, com a faixa etária de 14, 15 anos. E aí, segui. Meus amigos tudo falavam, Brenda, não entra pro louvor, faz parte do ministério. E nisso, aquela ferida em mim, só eu sabia que eu tinha ela. Todo mundo lá de casa, ninguém nem imaginava a grandeza. Tô sabendo agora. Da grandeza que tinha feito isso na minha vida. Eu comecei a namorar, meu namorado é músico, então ele sempre falou, entra pra alguma coisa de música, faz alguma coisa. E nisso ele também nunca tinha me ouvido cantar. Quem me escutava cantar, minha mãe dentro do meu banheiro, o povo lá de casa dentro do banheiro. Ninguém mais me escutava cantar. E aí Deus foi trabalhando comigo e eu queria fazer parte dessa igreja. Eu queria fazer alguma coisa. E aí foi quando Deus falou, ele foi tratando meu coração e falou, você tá pronta, seu lugar aqui. E eu entrei pro louvor. Foi uma jornada importante na minha vida, onde eu aprendi muito. Mas no início de 2020, no meio de 2020, o meu padrasto sofreu um acidente. 2021. Meu padrasto sofreu um acidente. Nisso eu acabei distanciando um pouco. E eu tive uma decepção muito grande. E nessa decepção muito grande, não era uma decepção com Deus. Porque Deus estava ali, Ele estava fazendo na minha vida. Ele estava realizando os meus sonhos. Ele estava trabalhando comigo de certa forma. Mas ali eu tive uma decepção com as pessoas. Hoje eu vejo que eu, Brenda, não estava olhando para Deus. Ali o meu relacionamento com Deus estava muito raso. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar as pessoas e lideranças e achar que elas não vão pecar, não vão ter erro, não vão fazer alguma coisa, eu acredito que seja um relacionamento raso que nós temos com Deus. E não as pessoas. Elas têm falhas, mas a gente que coloca expectativas nas pessoas. E aí eu tive uma decepção muito grande. E saí de tudo. Larguei louvor, eu participava do Ministério de Adolescente, larguei. E nisso eu saí de tudo.
Todo mundo aí fala, nossa, Brenda, mas por que você saiu de tudo? E ali eu vi que foi um tratamento de Deus comigo. Eu fiquei 1 ano afastada. E pior do que ser afastada da igreja, como da primeira vez eu fui, dessa vez eu fui afastada de Deus. Eu me afastei de Deus. Eu tava aqui na igreja todos os dias. Ia em PG, tava em tudo aqui. Mas eu tava afastada de Deus. O meu coração com Deus, o meu relacionamento com Deus foi abalado por pessoas. E nesse 1 ano, eu tinha muita ferida. Eu não podia ver essas pessoas que eu não queria estar no ambiente que elas. E eu falava, não Tá tem, tudo bem. tá tudo bem, já perdoei, não tenho nada que ter com essas pessoas. E eu vi o cuidado de Deus através da minha vida. Porque muitas vezes a gente espera de pessoas e não tem jeito, a gente é frustrado, né? As pessoas não são perfeitas, as pessoas erram. E mesmo tendo vocês, né, vocês lá de casa, falando que eu sempre espero muito das pessoas, essa decepção foi uma decepção que me abalou muito. Então, nessa fase de 1 ano, eu fiquei afastada de Deus. E é o mais triste ficar afastada de Deus. Porque da igreja, né, de certa forma, é mais fácil você voltar. Mas quando você se abala com Deus, é muito mais difícil. E é engraçado porque quando a gente tem problema, a gente não falei hora nenhuma, não passou na minha cabeça, nossa, briguei com a minha mãe, vou sair de casa. Não passou na minha cabeça, né? Quando é com Deus. Mas quando é com Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é vou sair da igreja. Verdade. E ali eu tive pessoas que oraram por mim, eu tive pessoas que esteve de joelho e falando, Brandinha, volta pro louvor, por que você saiu? Eu tive pessoas, porque diferente da primeira vez que eu falei que eu estava sozinha, que eu não tinha ninguém, nessa segunda tinha gente. Mas como a minha ferida era com Deus, por Ele ter deixado pessoas me frustrar, era mais embaixo, não era ali só em cima. Não era tão fácil. A coisa era mais embaixo, era mais profundo. E aí, em 2022, 2023, eu fui pro encontro com Deus. E ali eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Ali eu vi o tanto que Deus tratou comigo. E eu entendi que aquele 1 ano parado não foi para me envergonhar, não foi para mim falar que acabou os meus sonhos, não foi para ele falar que tinha acabado, que mais uma vez eu tinha sido magoada como quando eu era criança e falaram que eu não sabia cantar. Dessa vez foi ele cuidando de mim, porque nesse 1 ano eu aprendi muito, nesse 1 ano eu cresci e mesmo com a ferida que eu tinha no coração, eu entendi que ele tinha um propósito para mim e me doía muito eu tá lá embaixo e vendo todo mundo cantando no altar e eu falava, Deus, eu queria estar ali. Mas eu vi que foi uma permissão dele eu estar ali embaixo no banco esperando. Eu vi o cuidado de Deus enquanto eu estava no banco. Enquanto eu estava apenas ali escutando, eu vi ele cuidando da minha vida. E aí nesse encontro eu já achei que eu já não tinha nada para perdoar, né? Que eu já estava tudo certo. Já estava tudo certo, eu só não queria voltar pro louvor mesmo, não queria contato com as pessoas mais e estava tudo bem. Mas que eu tinha perdoado no meu coração e pronto, não tinha mais o que resolver não, eu ia ficar quietinha ali. E mais uma vez Deus me surpreendeu, porque ele me pegou de jeito e falou, você vai voltar ao seu lugar ali, você vai voltar. E aí eu lembro que no meu testemunho de domingo, depois do encontro, eu falei que todo mundo ia me ver agora direto no altar, porque eu ia voltar. Mais um tombo, porque foi ali que Deus tratou mais uma vez comigo ao sair dali. Eu queria estar ali no altar, era o meu desejo estar ali no altar, mas ele me falou que eu ainda tinha coisas para ser mudada. Ele ainda me falou que ele ainda estava reconstruindo aquele vaso que tinha sido quebrado. E é muito difícil a gente se deparar com isso. Porque a gente, tô pronta, né? Saí dali, tô renovada, posso voltar a fazer o que eu sempre quis, o que eu sempre gostei. E ele falou, calma, espera, você ainda tem que ser tratada. Passou um período e ali Deus sempre foi falando comigo, você vai voltar, na hora certa você vai voltar. Eu estou cuidando de cada detalhe. Tenha paciência, que não é do jeito que você quer.
é um processo. É como a metamorfose, um processo. Então, todo mundo falava, né? Mas você falou que ia voltar, e cadê você? Falaram que eu te ver mais no altar, e cadê você? E engolia seco e falava, vou voltar, vai dar certo. E aí Deus permitiu eu ter entrado no louvor dos jovens. E o motivo de eu ter saído do primeiro louvor foi a decepção com pessoas. Foi eu ter visto o erro das pessoas. E nós que estamos em ministério, principalmente o louvor, eu falo que é uma área muito complicada, porque cada um tem sua opinião, tem gente que não sabe escutar um não ali, não sabe escutar quando está chamando atenção. Então é um ministério complicado, é um ministério que o espiritual tem que estar andando ali. E muitas vezes a gente quer que só a técnica prevalece, e não é sobre isso. O espiritual tem que estar ali junto com a técnica. E quando eu entrei nos jovens, eu falei, Deus, eu tô entrando, mas o Senhor sabe. Qualquer coisinha que daí eu já saio e volto para onde eu tava, porque eu não tô afim de passar o que eu passei de novo, não. E Deus tem tratado comigo muito. Eu acho que tem 1 ano que eu tô no Louvor dos Jovens, e eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu vejo que Ele me mantém de pé. Hoje eu vejo que Ele esteve ali, Ele está ali cuidando. E por mais difícil que seja para mim, eu não vou estar no altar todo domingo, eu não vou estar no altar toda quinta, porque hoje Ele tem tratado comigo que Ele cuida de tudo. Que antes de eu estar ali no altar, é necessário eu ter um relacionamento com Ele. Antes de eu estar ali e querer estar ali para louvar Ele na frente, eu tenho que louvar no banco. Antes de eu estar no altar bonito onde todo mundo me vê, eu tenho que estar ali onde só Ele me vê. Tem que ter um íntimo com Ele. Então, hoje eu vejo o cuidado dele nessa minha etapa. E até o tratamento mesmo, Sim, né? Foi um período difícil, mas onde eu aprendi. Onde eu aprendo a cada dia. E eu vejo que, mesmo com todos os defeitos que tem no ministério, né? Que não tem como não ter, as pessoas são falhas, eu sou falha, e entender isso, né? Hoje eu consigo ter uma maturidade para entender, porque a Brenda de 3, 4 anos atrás era uma Brenda também adolescente, eu tenho que colocar isso na cabeça, que hoje a Brenda tá virando uma mulher, então hoje ela tem que ter essa maturidade. Eu acredito que Deus tenha trabalhado e está trabalhando comigo essa maturidade que eu tenho que ter para entender que é tudo no tempo dele, que Ele que resolve, que é um processo, que a nossa vida é um processo. E a gente tem que ter paciência nesse processo, né? Por mais difícil que seja. Mas é isso. Hoje eu falo muito que a minha vida é separada por louvores. Cada etapa eu escuto muito um louvor o tempo inteiro. E eu lembro quando o meu louvor era que eu era ovelha perdida e que ele deixava as 99 só para me resgatar. E hoje eu vivo um louvor, ele chama És o Amor. E nesse louvor ele fala que ele é um amor que cresce em mim. E hoje eu tenho vivido isso. Hoje, antes de eu pôr o altar na frente, eu tenho colocado a minha vida com Deus. Antes de eu pôr minha liderança na frente, eu tenho colocado a minha comunhão com Deus. E por mais difícil que veja, porque isso é um ritmo que ninguém vê. Então, ali na igreja, eu não tô. Ninguém me vê no altar e fala, nossa, a Brenda tá sumida. O que será que aconteceu? Mas, normalmente, é sempre ele trabalhando no íntimo. Então, hoje eu vejo ele trabalhando comigo. E hoje eu tenho a maturidade de entender e tentar colocar um pouco no meu coração isso, né? Que ele tá cuidando, que eu posso descansar, que ele teve uma promessa. E essa promessa vai se cumprir. Não tem como eu querer passar as coisas na frente, porque ela vai se cumprir, né? O que ele prometeu, ele é fiel para realizar, para fazer acontecer. Brenda, e é tão legal quando você fala das promessas. Compartilhe conosco um pouquinho sobre seu sonho, a sua festa de 15 anos. Eu acho super importante, porque eu falo que o Senhor é um Deus que realiza sonhos, e é como você falou, a promessa que Ele faz para nós, né, Ele é fiel para cumprir, e a gente tem que esperar. Claro que muitas das vezes a gente quer no
tempo da gente. A gente quer do jeito da gente, no tempo da gente. Mas quando a gente tem esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, essa que você falou que no decorrer da sua caminhada, você tem alcançado essa intimidade, ir mais profundo, buscar mais, sair mesmo do raso, eu queria que você compartilhasse para nós um pedacinho dessa parte da sua vida, que eu acho que foi algo assim poderosa em ver a mão do Senhor. Sim. Falar sobre sonho, para mim, hoje em dia está sendo muito difícil. É um testemunho que Deus tá indo, que Deus está fazendo ainda. Mas desde os 10 anos, eu sempre falei que o meu sonho era ter a festa de 15 anos e casar. Eu só pensava nisso. Hoje, um tempo atrás, eu saí com minhas amigas e elas sempre falavam assim, Brenda, não te vejo fazendo outra coisa. Sempre falou, desde criança, que seu sonho era ter a festa de 15 anos e o casamento. Só. E aí, nessa época que eu tava desviada, que eu tava custosa, né? Só minha mãe sabe o que passou comigo, só ela e Deus sabe. Mas eu tinha um sonho ali. E foi em 2018, final de 2018, meio de 2018, a gente começou a organizar. Era um sonho não só meu, mas que a minha mãe também, né, pegou e fez um sonho dela. Eu lembro que a gente foi numa moça que ora, eu esqueci o nome dela. A irmã Leninha. A irmã Leninha. E a gente tinha começado os preparativos do aniversário. E sem dinheiro, sem condição, né, de ter o sonho da festa que eu queria. Porque sempre foi meu sonho, então eu queria uma festa exuberante. Nós não tínhamos condição de fazer essa festa que eu sonhava e queria. Mas eu via toda a vontade da minha mãe, o desejo da minha mãe, que esse sonho que eu tinha fosse realizado. Então, nós sempre vimos o cuidado de Deus. Desde o vestido até o espaço, até a escada do salão. Nós fomos nessa irmã Leninha. E ali ela orou por nós e ela falava do meu vestido, que meu vestido era lindo, que ele tinha pedras, que ele era rodado, que ele era lindo, lindo, lindo. E nisso a gente ainda não tinha olhado o vestido. Nós fomos olhar, aí passou um tempo, né? Nós fomos olhar o vestido. Chegamos no lugar que aluga o vestido e ali eu vi um vestido azul. E nisso eu já tinha decidido a cor da festa. A festa era vermelha. E vimos o vestido azul e eu falei, mãe, eu vou mudar a festa inteira, porque eu quero esse vestido. Não quero outro vestido, eu quero esse vestido, quero esse vestido. E aí passou, a moça falou que ia tentar arrumar um vestido pra mim desse jeito, mas que ela não garantia, não era certeza, que ia tentar ver se achava. E nisso passou uma semana, ela mandou mensagem pra minha mãe. Aline, eu achei um vestido, trouxe ele pra você ver. Traz a Brenda aqui pra experimentar. E aí fomos nós experimentar o vestido. Gente, vocês não acreditam. Vestido, na hora que eu coloquei o vestido, ele era o mesmo modelo do azul Tiffany que eu tinha visto, mas era vermelho. Na hora que eu coloquei o vestido não precisou dar um ponto. Ele ficou perfeito, o vestido era perfeito pra mim. E aquilo ali me transbordava de alegria. Eu fiquei, nossa, feliz demais. E eu vi o cuidado de Deus num simples vestido. Mas não acaba aí. Nós fomos olhar a decoração. E eu lembro que foi a Neila que fez meus 15 anos. E eu lembro dela e do Ed lá na minha casa. E nós tínhamos falado. Chegamos lá, o que você vai querer? O que você vai querer? Eu falei, Neila, eu quero uma escada. Eu quero descer na escada, meu sonho é descer numa escada, eu quero escada, eu quero escada. E eu tinha um sonho da minha festa ser num lugar por conta dessa escada. Mas nós não tínhamos condição, na época era um lugar muito caro. E aí a gente alugou o Boa Vista, né? Lá, no Boa Vista, aquele salão no Boa Vista. E ele não tinha escada para descer. E aí eu falei, mãe, não tem escada, mas tudo bem. Vai dar certo. Tudo bem, pode ser, tá tudo bem. E aí preparamos, né?
Eu lembro que o salão tava muito sujo, muito sujo, tipo, tinha muita barata. E Deus colocou uma pessoa, tipo assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer, que foi o Hudson da Rose, na nossa vida. Ele foi, com certeza, o enviado de Deus. Nós não tínhamos condições de ter um DJ, e ele falou que levava... Não, e ele detetizou ainda, né, o espaço. Então, aí nós não tínhamos condições para ter o DJ, ia contratar ele para fazer o som, para mexer lá no som. E aí, uma coisa que não tinha responsabilidade nenhuma dele, na quinta, sexta-feira, porque nós limpamos o salão entre quinta e sexta-feira, o Hudson foi o primeiro a chegar, o último a ir embora, comprou coisa para detetizar o lugar e ele ficou lá ajudando a limpar, sem obrigação nenhuma. Eu falo, todos os fornecedores estavam ali e eu vi que foi Deus quem colocou ali, né? Sim. Foi um sonho que Deus não realizou só meu, mas eu acredito que tem realizado seu também. E né? A gente via, né, o cuidado do Senhor com o sonho. Porque você cria uma expectativa e aí muitas vezes se frustra, né? E aí o Senhor teve prazer nisso, né? E eu lembro que o Hudson colocava, tipo, nem era pra ter, e colocou televisão. E assim, realmente a gente via o cuidado do Senhor pelas mãos do Hudson o tempo inteiro. Lembro a semana e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo outro. E eu louvo muito a Deus, né? Pela vida dele, que ele foi alguém que ficou assim... Foi logo quando a gente estava entrando na igreja, né? Não tinha um ano, mais ou menos, que a gente estava na igreja. E foi alguém que demonstrou o quanto Deus estava com ele e nos amava, né? Sem ter nada em troca, porque a gente nem tinha, né? O Kisten trabalhava com ele, se eu não me engano. Isso, o Kisten é adestrador. E o Kisten é meu namorado, gente. não falei, né? Mas... em 2018, em agosto, eu comecei a namorar. E aí, ele trabalhava junto com o Hudson, de adestrador de cachorro, ajudava o Hudson. E foi ele quem falou do Hudson. Então, mas foi isso, né? Deus usou muito a mão dele. Eu acho que não tem palavras para agradecer, porque ele foi... o fornecedor, assim... O fornecedor, Foi ele. Mas é muito importante também a gente falar que teve muitas lutas, né? Eu lembro que Satanás queria vir para roubar mesmo esse sonho, para frustrar, né? Eu lembro de situações que, como a Brenda falou, né? Que estava muito custosa. Eu lembro de momentos onde eu cheguei e falei, não dá. Né? Você tem que decidir, porque a festa é o Senhor quem está te dando. E Satanás vem para tentar roubar isso no seu coração e tal. E eu lembro que foi um ano de preparação, mas um ano de muita luta, muita oração. Teve uma situação também da dança. Era meu sonho ter uma dança. Eu queria muito ter a dança com as minhas amigas. Era uma coisa assim, queria, e eu sempre falei com a minha mãe, eu quero ter a dança com as minhas amigas. E eram 5 amigas, faltando uma semana pra minha festa, uma das minhas amigas simplesmente cancelaram. Não queria dançar, não ia dançar, e eu falei, mãe, agora meu sonho de ter dança acabou, né? Porque eu queria elas, eram amigas importantes, e... do nada, se uma semana, o que a gente vai fazer isso? Nós 6 meses ensaiando, tipo, 2 vezes na semana. E eu vi o cuidado de Deus ali também, porque no sábado deu tudo certo. Eu acho que ela cancelou na quinta-feira, falou que não ia mais. E nós ensaiamos durante todos os dias, né? E no sábado teve a dança que eu sempre sonhei. Então, até nesses pequenos detalhes, mesmo Satanás querendo... que não fosse tudo perfeito, que não fosse realizado, não fosse do jeito que eu queria que fosse, Deus fez tudo além. Cheguei lá na decoração, tinha uma escada para me descer. Verdade. Eu descia uma escada, que era o meu sonho, assim. Eu desci e eu vi o cuidado de Deus. E tenho visto o cuidado de Deus. Eu acredito que o testemunho do meu casamento, eu vou ter outra oportunidade para vir contar, que são testemunhos sendo gerados. E
eu sempre falo que Deus tem um chamego por nós, né? Porque nós não merecíamos, nós nunca fomos digna, mas Ele sempre esteve com nós. Os nossos sonhos, Ele realiza. Passamos por lutas, muitas. Nessas fases tem muitas lutas, mas os nossos sonhos, Ele sempre faz aquilo muito melhor do que a gente imaginou. E os nossos processos são passados por lutas, muitas lutas, mas os ciclos são passados e Ele vem nos honrando, e Ele vem cuidando e realizando todos os nossos sonhos, né? A gente costuma falar que tem muita luta. A gente sabe que vai ter vitória, mas é muita luta mesmo. Lá em casa a gente sempre brinca que às vezes eu falo, pra nós é tudo mais difícil. E aí a Brenda, mãe, não é assim, né? Não é assim. E aí eu, Brenda, não tem jeito, pra nós... Eu não tô falando que a gente não vai vencer. A gente vai vencer. Mas tudo é mais difícil. E aí, esses dias, ela falou, mãe, eu vou ter que concordar. É tudo mais difícil. Não tem jeito. Não tem jeito. A vitória vem. Certa. Ela vem. Mas ninguém vê as lutas, né? Verdade. Isso você falando dos 15 anos, foi um sonho que Deus colocou, que Deus realizou, que Satanás tentou tirar, Satanás tentou destruir os sonhos, mas, mais uma vez, Deus veio honrar. A vitória. Tivemos vitória. E eu acho que a maior vitória de tudo é o Senhor ter nos achado, né? É como você falou, quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja, estão vivendo no raso. Sim. Né? E eu falo que no mundo de hoje, o mundo lá fora, ele oferece muitas coisas, onde que se a gente não tiver com foco no Senhor, em Deus, a gente só fica no raso. Exatamente, a gente coloca, principalmente quando a gente vem nessa primeira vez na igreja, né, tem esse amor, tá vivendo esse primeiro amor, chega uma hora que não é que a gente esfria, mas a gente, fica ali, no calma ali, tá tudo bem, fica boiando na água e, tá tudo bem. Mas ali chega uma hora que a gente começa a ver os erros da pessoa. E ali, se a gente não tiver firme na presença de Deus, não tem jeito. Se a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente acaba frustrando com pessoas. E no mundo de hoje, quantas pessoas que já não saíram da igreja por pessoas? Eu me pergunto muito, quantas pessoas será que eu já não tirei da igreja? Quantas pessoas será que já não saíram por atitudes minhas? Que não quiseram conhecer a Deus por atitudes minhas? E nós, muitas vezes, né? Vou fazer isso de qualquer jeito. Mas tem uma vida te vendo. Tem alguém te vendo. É muito importante a gente pensar nisso, né? Antes de fazer as coisas. Porque, claro, nós não temos que olhar pessoas. Não temos. Nosso foco tem que estar em Cristo. Mas pessoas são importantes para a gente continuar. Não, e o mais importante é a gente entender que nós somos cartas lidas, né? E a gente só consegue ser imagem e semelhança do Senhor quando nós estamos nele, Sim. Né? Então, você falou algo que não achei super importante. Quantas pessoas, a gente tem que nos perguntar isso, quantas pessoas já saíram na igreja por atitude que a gente já teve? Sim. Talvez porque a gente já não estava com o foco totalmente no Senhor, e aí a gente começa a ter atitudes. E quantas pessoas que a gente deixa de alcançar? Então, é muito importante essa intimidade. Eu falo que entender que nós somos imitadores de Cristo, né? E a gente só vai conseguir entender isso quando a gente sair da superfície e ir cada dia mais profundo, né? E eu falo muito, esse testemunho me serviu para aprender a ter amor por vidas. Porque, normalmente, a gente, quando não tá ali numa liderança, a gente não importa tanto com essas vidas, né? E eu, passando por essa frustração que eu tive no ministério, eu vi que Deus ama almas. Que existem almas perdidas e almas que querem ser alcançadas. E que, muitas vezes, não consegue, por essa frustração, por ser um líder que frustrou, não consegue. E Deus tem me colocado nas minhas orações, o Espírito Santo sempre me faz lembrar de pedir o amor que Jesus teve com pessoas. Porque a mulher samaritana, ela não merecia
ela, nos olhos dos outros, ela não tinha valor nenhum. E ele honrou ela, e ele cuidou dela, e ele deu uma palavra para ela. E hoje, nas minhas orações, eu sempre tenho pedido isso, para que Deus me dê o amor que Jesus teve aqui na Terra, para que eu consiga amar vidas e cuidar de vidas, assim como Ele cuidou de mim, e assim como Ele cuidou de outras aqui na Terra. Eu escutei essa semana uma pregação, e nessa pregação contou da vez que Jesus desceu no tanque para falar com o cego, dele mergulhar. Foi o cego mesmo ou foi o de cadeira de roda? Eu não tô me lembrando aqui agora, mas de pegar ele e colocar... Não tinha ninguém para pegar ele e colocar na fonte. E aí Jesus falou, levanta e mergulhe. Não sei. Mas foi essa palavra. Que Jesus foi lá embaixo à procura de uma alma para curar. Então, ele tem colocado isso no meu coração, do amor por almas. E é isso, hoje eu falo que nós temos que ter esse amor por almas. Peça nas orações, no coração, que Deus coloque esse amor por vidas, porque existem almas que precisam escutar o amor de Jesus. Existem almas que precisam sentir um abraço de Jesus, um cumprimento, seja o básico. Jesus, ele amou as pessoas, então foi o que você falou, a gente precisa ser a imagem e semelhança dele, e eu acredito que principalmente isso no amor, nós devemos amar as pessoas. E hoje o mundo tá muito carente de amor, né, porque é cada um por si, né, que é o que é pregado, e quando a gente tem esse relacionamento e entende que o Senhor ama o pecador, Ele ama as pessoas, todas por iguais, né? Não tem acepção de pessoas. A gente começa a querer, né? A sentir esse amor e alcançar vidas, né? Sim. Brendinha, estamos chegando ao fim e eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Amém. Foi isso que eu falei mesmo, sabe? Você que não conhece a Cristo, que está escutando a primeira vez, eu te convido a vir conhecer desse amor. Eu te convido a vir conhecer esse cuidado e essa pessoa que deu a vida por nós, que mesmo sem merecer, Ele esteve com nós e cuidou e cuida de nós. E você que já é cristão, você que já congrega na igreja, eu te convido a você a amar as pessoas. Eu te convido a sentir, a pedir a Deus esse amor que Jesus teve para que nós possamos amar almas e cuidar de almas. Nós, igreja, estamos aqui para apoiar as pessoas. Amém. Deus abençoe a sua Amém. vida, viu? Que você possa continuar louvando, acima de tudo, adorando ao Senhor no íntimo. Amém. Né? Que é a melhor adoração, é a adoração mais valorosa. Que o Senhor possa continuar te usando, viu, Brendinha? Amém. Foi um prazer estar aqui, né? Com muito temor, que eu vim contar, mas eu espero que meu testemunho venha alcançar vidas. Glória a Deus. E venham ajudar pessoas. Assim como um dia Deus cuidou de mim e me recolheu, não só 2 vezes, né? Porque no meio dessa fase sempre tem aquela que a gente está mais distante. Sim. Que Deus possa, né, cuidar daqueles que estão desviados, que Deus possa, aqueles que estão aqui, mas num relacionamento raso, que Deus possa trazer para um relacionamento profundo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Chegamos mais um final de um programa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.